Olá, eu sou a Júnia, psicóloga, e eu vou trazer algumas orientações para vocês sobre o desfraude, né? Aquele momento delicado que você está tentando tirar a fralda da criança, está tendo dificuldade. Então, assim, a primeira coisa que é importante a gente entender é que a criança, o bebezinho, quando ele nasce, ele tem uma coisa que a gente chama na psicologia de simbiose com a mãe. O que é isso? Ele sente que ele e a mãe são as mesmas pessoas. E isso dura mais ou menos ali até os 8 meses, né? E aí o bebê ele começa a ter contato com o mundo externo e ele começa a ter contato com o próprio corpo, né? Aquelas cenas maravilhosas que a gente vê do bebê pegando o seu próprio pezinho, do bebê olhando a sua mão, assim, né? Tudo pra ele é muito novo. E aí ele começa a entender que esse corpinho é ele e a mãe é um outro, né? E da mesma forma acontece com as fezes e com o xixi do bebê. Então, para o bebê também, até certa idade, é como se o cocô, o xixi, fizesse parte dele, né? E ele tem uma dificuldade de se desprender desses dejetos, né? E aí isso vai diminuindo com o tempo, isso é muito natural, gente. Isso é um processo natural no inconsciente da criança. E aí isso vai diminuindo e ele vai se desapegando, assim como ele vai se desapegando da mãe. Então, os pediatras, né, eles orientam assim que por volta dos 2, 3 anos de idade, o bebê já está nesse processo desse desapego e é o momento de fazer, né, de iniciar o desfraude. Porém, é muito importante dizer que cada um de nós somos seres únicos, né? E os nossos filhos também, as crianças cada uma é única. Então, assim, apesar de a gente ter aí uma faixa etária que a gente sabe que é o momento de realizar esse procedimento, esse processo, é importante a gente ter também a sensibilidade de entender se para o meu bebê, se para minha criança esse é o momento, né? Porque cada criança vai ter o seu momento particular também. É muito importante levar em consideração o que a criança está vivendo na vida dela naquele momento. Por exemplo, a chegada de um novo irmãozinho. A chegada de um novo irmãozinho, ela causa um turbilhão de sentimentos na criança, né? Tem criança que fica muito enciumada, fica insegura, com medo de perder o amor dos pais. Então, assim, talvez esse não é o momento de fazer o desfraude, porque para ela já tá insegura, ela já tá vivenciando um momento ali que ela tá tendo que aprender a lidar, né? E aí ela ter que dar tchau pro xixi e pro cocô vai ser mais uma dificuldade, mais um desapego que ela vai ter que fazer. Então talvez não é o momento, né? Outra situação, mudanças, né, na família, mudança de casa, mudança de endereço, mudança de escola, ou o retorno das aulas, né, que é para criança uma fase de adaptação, de readaptação. Então, tudo isso pode dificultar o processo do desfraude, né? Que é importante levar em consideração. Mas vamos supor que você percebe que o seu bebê está pronto, que a sua criança está pronta para começar esse processo. Júnia, mas como que eu vou saber se ele está pronto? A criança, ela dá alguns sinais. Por exemplo, ela começa a se sentir incomodada com a fralda, ela se sente incomodada quando a fralda está suja, né? Tem criança que a gente até vê que fica colocando a mão, fica incomodada, ou ela fala, ela mesma avisa que fez xixi ou que fez cocô, ela avisa que a fralda tá suja. Quando a criança começa com esses comportamentos, é sinal de que ela está pronta. Ela tá pronta para dizer tchau, né? Dizer tchau pro cocô, pro xixi, pra fralda. E aí você pode começar aos poucos com ela. E como começar, né? O mais importante, vamos pensar, é você se alinhar com a escola. Então, vamos supor que você decidiu que você vai começar o desfraude. Você decide aí como que você vai fazer, se você vai comprar um piniquinho e tudo mais. Você precisa informar a escola de que esse processo está sendo feito em casa e como ele está sendo feito, para que a escola faça da mesma forma na escola. Porque se é feito de um jeito na escola e de outro em casa, a criança ela não vai conseguir assimilar, né? Então, primeiramente, se alinhar com a escola. Vai fazer, não vai fazer e como fazer, né? Então, antes de tirar a fralda, vai trabalhando com a criança essa percepção, se ela fez o xixi, o cocô, a textura, né? Como que é ruim ficar com aquilo ali incomodando,
para ela já ir tomando consciência disso, de que aquilo não faz parte dela, né, do corpo dela. E aí você pode ir levando a criança também para sentar num vaso sanitário, para ela ir se acostumando, né, ou comprar o piniquinho e ir colocando ela. E assim, colocar ela em momentos estratégicos que você sabe que é o momento que ela costuma fazer, por exemplo, de manhã ao acordar, que é o momento que às vezes a criança faz o xixi, né? Então você já cria uma rotina, assim, nesse momento você já vai colocar ela ali. Se ela tiver medo do vaso, por exemplo, sanitário, você pode tentar adaptar esse vaso sanitário. Hoje em dia a gente tem muitas opções, a gente tem suportes que dá para colocar, né? Ou você pode enfeitar o vaso sanitário, o piniquinho com adesivos, com desenhinhos, tudo de uma forma muito lúdica para que facilite para ela e para que torne um momento agradável também. E você tá sempre ali com ela, passando segurança, né? Segurar ela, ficar ali com ela. E mesmo nessa rotina de estar sempre colocando ela ali sentadinha, mesmo que ela não fizer nada, tá tudo bem. Pelo menos ela vai se acostumando com esse lugar, com esse objeto, com esse hábito de usar o banheiro, né? E então, mesmo se ela não fizer, isso vai funcionar e vai ajudar, né? Se ela não fizer, você não fala nada, e se ela fizer, você parabeniza ela, você dá tchau pro xixi, pro cocô junto com ela, dá descarga, né? Se ela tem criança que chora de ver o cocô ir embora e tudo, você pode pegar um ursinho de pelúcia que ela gosta muito e levar e falar assim, vamos trazer o seu ursinho para dar tchau pro cocô junto com você? Levar o ursinho no banheiro com ela, né? Outra coisa que ajuda bastante, assim, tem criança que tem ursinho para dormir, né? Que gosta de dormir com ursinho e tal. Então, para incentivar o desfraude noturno, por exemplo, assim, vamos pôr o ursinho para dormir com você e você tenta não molhar o ursinho, né? Não fazer xixi para não molhar o ursinho. Então, aí a criança já vai colocando isso na cabecinha dela. Uma coisa que é importante falar também é que o desfraude noturno, ele é mais difícil de acontecer. Então, ele deve acontecer por último, né? Quando a gente inicia o desfraude, ele precisa começar, por enquanto, só durante o dia. E aí, conforme a criança vai evoluindo, que você passa para a parte da noite. Então, porque a noite é mesmo mais difícil, né? E isso é normal, né? E assim, gente, a criança não tem o hábito de ir no banheiro, não é uma coisa que faz parte da rotina dela. Então, você vai precisar estar sempre lembrando essa criança, né? Como eu falei, criar uma rotina de tempos em tempos, horas do dia, você tá colocando ela ali. E você tá sempre perguntando, você quer fazer xixi, você quer fazer cocô? Tá sempre lembrando ela e incentivando ela a te falar, se você quiser, você me fala, você me avisa, né? Porque aí ela vai aprendendo e criando essa rotina, né? E a forma lúdica é a melhor forma para ensinar. Então, assim, nesses momentos, cantar musiquinha, contar historinha. Você pode trabalhar através de brinquedos, por exemplo, massinha de modelar, fazer o formato do cocô, tudo para ir ficando para esse momento e para essa situação e se tornando cada vez mais comum para a criança e ela ir se familiarizando, né? Agora, a questão do escape. O escape, ele é a coisa mais comum dentro do desfraude, então ele vai acontecer. O momento que a criança vai fazer, ou que ela vai avisar depois que ela já fez, né? Às vezes, na hora que começa a escorrer perna baixa ali, que a criança avisa, né, que tá fazendo. Isso é muito comum, porque a criança ainda tá aprendendo. Então, não briga com a criança, não xinga, não fica brava, não repreenda a criança quando isso acontecer, porque se você tiver esse comportamento, ela vai regredir lá atrás, né? O que ela tinha conquistado até aqui, você vai perder tudo. Então, assim, acolhe e fala assim, tudo bem, você tá aprendendo, isso acontece, né? Você vai conseguir, né? Fala pra criança, hoje não deu certo, escapou, mas outro dia você vai conseguir, você tá aprendendo. Então, seja paciente, seja amigável. Isso é muito importante, porque isso passa tranquilidade pra criança. Porque quando a gente cobra a criança e pressiona ela, a tendência é ela ficar assim, com medo, né? Então, na hora que ela fizer, ela já vai ficar apavorada, com medo da mãe ficar brava. E isso pode causar até infecção urinária, porque a criança começa a prender o xixi com medo de fazer, ou causa constipação intestinal, né? Porque aí ela começa a segurar.
E olha só, pra você ver como que isso vai regredir a criança e vai trazer até um problema médico mesmo, um problema de saúde. Então, a paciência, a calma e respeitar o tempo da criança, não comparar, mas o meu filho mais velho foi assim, mas ele foi rápido, mas a criança da minha vizinha tá aprendendo. Não, isso é uma fala péssima, porque cada criança é única, você não pode comparar o seu filho com a outra criança, né? Então, ter calma, paciência, né? O momento do desfraude é o momento que exige mais paciência dos pais e alinhar isso com a escola. Olha, eu tô tirando, eu tô usando esse procedimento. Que hora do dia que você coloca o seu filho no banheiro, né? Pra ir ensinando. Assim que ele acorda eu coloco, depois do almoço eu coloco. E alinhar isso com a escola para que a criança consiga aprender, tá bom? E se você já iniciou o desfraude noturno, evitar a ingestão de líquido depois das 6 da tarde, né? Sempre conversar com a criança antes de dormir. Se você acordar com vontade, me chama, né? Porque aí a criança vai adquirindo o hábito.